Turma do propósito, e aí, meu irmão? Estamos aqui novamente, Salmo 35, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Lembre-se, amanhã, 19h30, você que é de Laje região, culto do propósito, às 19h30, na Igreja Presbiteriana, em frente à rodoviária. Você que não é de Laje região, acompanhe pelos nossos canais, YouTube PL Play, Facebook, Presbiteriana de Laje, é só procurar lá. Meu irmão, hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, vou fazer diferente. Nós vamos orar juntos o Salmo 35. O Salmo 35 é uma oração, é uma petição de Davi, e que é para todos nós, brasileiros e para a maioria das pessoas do mundo. Os contextos geográficos podem ser diversos, e com isso eu já quero aproveitar para você tirar da sua mente que eu estou fazendo isso aqui porque eu tenho uma opinião política mais de direita, mais de esquerda, mais de centro. Meu irmão, já quero dizer para você uma coisa: eu sou cristão, o meu rei e o meu modo de governo, né, o modo de governo que eu acredito, é a monarquia, e eu sirvo ao rei Jesus. Ele não pode ser destronado jamais, eu estou a serviço dele. E estou contra tudo aquilo que vá contra também aquilo que é a vontade do Senhor. Eu sou dirigido então por um rei que não pode ser destronado. Mas eu quero chamar a sua atenção, eu não quero que você pense no político A ou B, mas que você pense no mundo. Perceba, meu irmão, que são pouquíssimas pessoas que chegam a cargos poderosíssimos e, estando lá, ao invés de darem o seu melhor, demonstram o que há de pior nessas pessoas. Essas pessoas aproveitam a posição para colocar outras pessoas que lhes favoreçam. E quem paga no final de tudo as contas, os impostos, os altos salários, somos nós. E ai de nós estamos vivendo um momento no nosso país, e eu não estou dizendo aqui sem conhecimento de causa, porque eu sou também advogado, então eu sei como é que funciona o devido processo legal, como deve acontecer os julgamentos, os processos, como deve se portar o Poder Judiciário em todas as suas esferas. E a gente está vivendo um momento no nosso país que é sem precedente. E aí a gente fica como cristão se perguntando o que a gente tem que fazer. Né? Porque às vezes a nossa vontade é agir, é fazer alguma coisa, vamos dizer, é dar uma de doido, igual Davi deu no Salmo 34, para fazer o mal. Mas nós não devemos fazer isso, irmãos. Nós precisamos confiar no Senhor, porque nós não podemos nos vingar a nós mesmos. A Bíblia diz isso. O que a gente deve fazer então? Pedir a Deus que nos vingue. E nós temos muitas pessoas sofrendo injustiça. Você não precisa concordar com essas pessoas, você não precisa gostar da opinião delas, não precisa concordar com nada do que tem acontecido no nosso país. Você tem o direito à sua opinião, meu irmão, isso é liberdade. O que você não pode se você é um cristão, estar contra os princípios de Deus. Aí, meu irmão, você está pecando contra o Senhor, você está saindo dos seus conselhos, dos seus caminhos. E também, meu querido irmão, você não pode se alegrar com a injustiça que tem acontecido. Como eu falei, você pode não gostar, não aprovar, detestar a opinião, as decisões dessas pessoas, mas essas pessoas não podem ser privadas de um julgamento justo. E o que nós vamos fazer diante de pessoas tão poderosas? Que só de falar, por exemplo, como eu estou falando aqui nesse vídeo, a gente corre risco de sofrer multa, sanção. Nós vamos orar. Porque a gente pode pedir a Deus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que levanta reis e destrona reis, que tem todas as autoridades deste mundo nas suas mãos. E quando eles acham que são uma coisa, a Bíblia diz que Deus ri, porque não são nada. Com o sopro da sua boca ele faz a terra se dissolver. Então a gente precisa orar a Deus. E eu vou orar com você esse salmo de número 35. Davi pede assim: contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Essa é a oração do cristão. Todo lugar, toda parte, irmãos cristãos têm sido perseguidos. Às vezes não estão pregando o evangelho, mas estão vivendo o evangelho, por serem honestos, por não concordarem com a corrupção. Eu conheço muita gente em todas as áreas que você imaginar que foi prejudicado por ser bom. Foi prejudicado aos olhos humanos, mas diante de Deus eles foram honrados. Porque quando o ímpio nos persegue, irmãos, e nos prejudica, isso é motivo de nos gloriarmos. É a demonstração que nós estamos em oposição a eles. Então eu já vi policial que não concordou em participar de esquema, né, quando eu morava em Belo Horizonte, ainda não era formado. Lá atrás, um policial não quis entrar no esquema, foi colocado em locais perigosíssimos para poder, talvez até morrer, como queima de arquivo. Já vi, acompanhei professores sendo prejudicados, sendo colocados em locais distantes para lecionar, por estarem fazendo o que é correto. Já vi gente perder emprego porque se recusou a mentir, se recusou a participar de sistemas de corrupção. Então, meu querido irmão, se alegre e entregue nas mãos do Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, pegue o seu escudo e o seu broquel. O escudo é aquele de mão, o broquel é aquele escudo que cobre o rosto todo. Ergue-te em meu auxílio. Não vem só me defender, mas empunha também a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Ele está dizendo: Senhor, me protege, vai com a sua lança, impedindo que o meu inimigo avance contra mim, vai me protegendo com o broquel, com o escudo. E diz para minha alma, fala assim, que o Senhor é a proteção dela. Sejam, Senhor, confundidos e cobertos de vexame
os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Nós, irmãos, estamos assistindo aí absurdos do nosso país. Eu vou dizer para você uma coisa, calma. No momento em que você menos esperar, todos esses personagens que se colocam como Deus, que se acham acima do bem e do mal, podem fazer qualquer coisa, desrespeitam as leis que foram constituídas pelas autoridades que o próprio Deus levantou, essas pessoas irão se ver com o Senhor. Eles vão retroceder envergonhados. Não vai ser assim, sem efeito colateral. Fica tranquilo, meu irmão. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Sabe o que é uma palha ao vento? A Bíblia, quando ela fala sobre palha, no livro de Salmos, fala sobre algo sem importância. É isso aí que eles serão. Homens que envergonham a história dessa nação. A Bíblia fala lá em Hebreus 11 de uma galeria de pessoas sublimes, de pessoas maravilhosas. O texto bíblico diz que o mundo não era digno dessas pessoas. Agora tem pessoas, irmãos, que não fazem diferença nenhuma no mundo. É um lamento dizer, mas no dia do velório dessas pessoas, muita gente vai ter que mentir. Como tem que mentir? É um absurdo a gente perceber pessoas tão injustas sendo honradas, com pronomes, né? Únicos, exclusivos, ainda fazendo questão dessa honra. Meu querido irmão, isso é tudo da boca para fora, isso é tudo cena, isso é tudo teatro. A hora chega que você vai ter um acerto de contas com Deus. Você que se sente assim, você que é o poderoso, pode ter certeza, você não vai passar de palha que o vento dispersa. Ninguém vai lembrar de você, porque você marcou a história. Tem gente que mancha o nome. Tem gente que mancha o nome, né? Infelizmente, surge uma pessoa, o nome é até comum, de repente, aquela pessoa erra tanto, faz tanto mal às outras, que ninguém quer colocar esse nome. Você não acha gente aí com o nome de Hitler? Tem um ou outro que recebe esse nome, eu já até vi, né? Mas, raríssimo. Por quê? Porque ficou extremamente manchado por causa da atitude de um. É assim, é palha, não tem fruto. Senhor, que o anjo do Senhor sopre, pois sem causa tramaram laços, sem causa abrigaram a cova para a minha vida. Me lembra aí daqueles poderosos que se levantaram, né, na União Soviética. A base do comunismo é o ateísmo. Então um deles, se eu não me engano, Lenin, eu sempre confundo Lenin ou Stalin, mas um deles disse que acabaria com o cristianismo. A ideia era, por exemplo, acabar com um dia reservado para o serviço ao Senhor. Então as pessoas trabalhariam, os proletários trabalhariam, o proletariado trabalharia de domingo a domingo, teriam seus descansos, mas não teria um dia para que todos descansassem, acabando com o domingo, acabando com essa possibilidade de aprendizado. Ele acreditava que acabaria também com o cristianismo. Pois é, esses homens passaram, a União Soviética não existe mais, e a Bíblia está sendo aqui pregada no grupo Propósito. São como palha. Pois sem causa me tramam laços, sem causa abriram cova para minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos pensar. Oh Deus. Prendam-no os laços que tramou ocultamente e caia neles a sua própria ruína. Meu Deus. Você percebe isso, irmãos? Quando você assiste um julgamento, onde o juiz, que nem devia julgar, o papel dele ali seria defender a Constituição Federal, mas ele é o inquisitor, ele é o réu, ele é o advogado, ele é tudo no processo. Uma armadilha, uma armadilha. Aqui a Bíblia diz que eles vão cair na sua própria armadilha. Não pensa, pode ter muita gente envolvida, o sistema todo. Não há sistema, irmão, que não fique desnudado perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tudo vê. E a Bíblia diz que o justo, aquele que espera no Senhor, não vai sofrer vexame. Davi diz, a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Daquele dia todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Porque nós estamos numa situação, eu mesmo falo para vocês, somente Deus, um milagre, para que haja uma mudança. E ele faz. Quando eu falo que é só um milagre, não é porque está distante, não é porque está perto, meu irmão. Deus está perto. Então, às vezes você coloca a sua esperança no seu voto, você coloca a sua esperança no movimento social, meu irmão, coloca a sua esperança no Senhor e o acesse por meio da oração. Aqui diz que o Senhor livra o aflito daquele que é forte demais para ele. O mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Você já parou para pensar? Meu irmão, gente aposentada no nosso país, salário mínimo, gente que gasta R$ 500 de remédio, paga aluguel, ainda tem que comer, tendo descontado do seu salário, sem autorização. Verba para sindicato. Meu irmão, por favor, né? Isso é explorar a camada mais pobre da sociedade. E aí você vê lá no topo, gente que estava, que arrecadou bilhões, andando com carros caríssimos, vivendo de uma maneira luxuosa, enquanto muitos aposentados, sem condição nenhuma, estão tendo que voltar ao mercado de trabalho. O mercado não, né? Voltando a trabalhar de maneira desumana, subempregos, para poder
ter condição de se alimentar. Misericórdia, irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós. Levantam-se iníquas testemunhas e argumentam coisas que a gente não sabe. Pagam o mal pelo bem. Ou seja, você pode ver, meu irmão, igrejas sendo perseguidas. Quantas igrejas estão sendo perseguidas? Escolas cristãs, gente fazendo bem e sofrendo mal. O que é desolação para a minha alma? O que é desolação para a minha alma? Isso é, quando a gente vê a injustiça acontecendo, irmão, nós ficamos desolados, desesperançosos. Mas não se desanima, irmão. Faça como Davi. Davi diz, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligi a minha alma em jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Presta atenção. Davi diz que quando esses que estão sendo desonestos estavam sofrendo, ele estava com eles. Portava-me como se ele fosse os meus amigos, meus irmãos, andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram, reuniram-se contra mim, os abjetos, que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Com vistos bufões, ou seja, festas de zombaria, em festins, rangiam contra mim os dentes. Ou seja, Davi conta aqui uma situação de traição. Quantas vezes você viu gente justa, gente honesta, tentando mudar o sistema e foi traído porque ela estava atrapalhando o esquema dos perversos? E aí Davi pergunta, até quando, Senhor, ficarás olhando? Porque tem hora que a gente pensa que Deus só está assistindo, mas não. Davi ora, livra minha alma das violências deles, dos leões à minha direita, dar-te-ei graças na grande congregação. Eu vou louvar o Senhor no meio da multidão poderosa. Irmãos, quando chegar o dia da queda desses homens, e não tarda, faça um culto de celebração, chama a sua família, reúne, louva a Deus com cânticos. Não são os nossos inimigos que vão se alegrar de nós. Davi diz, não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, aqueles que eu não fiz nada contra eles. Não pisque os olhos os que sem causa me odeiam. Não é paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. É assim, irmãos. Quantas vezes, em um contexto menor, um micro contexto, no seu trabalho, na sua escola, você está lá em paz, não quer nada com ninguém, está buscando a paz, empenhando-se por alcançá-la, mas tem alguém ali que gratuitamente quer te perseguir. Não é de paz, ele só quer te prejudicar. Espera a sua queda, como Davi falou aqui, para se alegrar. Escancaram contra mim a boca e diz, pegamos quando você cai. Porque a gente erra, né, irmãos? Mas Davi diz, Senhor, o Senhor está vendo tudo. Tu, Senhor, os viste, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda, desperta para fazer justiça, para minha causa, Deus. Senhor meu, julga-me, Senhor Deus, segundo a tua justiça, e não permita que regozijem contra mim. Meu irmão, faça essa oração. Pensa, você que é pai, você que é mãe, tem gente lá condenada por injustos, condenado a mais de 10 anos de prisão, tem filhos pequenos. Enquanto a justiça, nas suas leis, dizem que essas pessoas teriam direito de, não porque elas merecem, se forem condenadas, mas porque os filhos não podem sofrer por isso. Quanta injustiça, irmãos, quanta injustiça. Não digam eles lá no seu íntimo, contra o justo, agora sim, cumpriu o nosso desejo, demos cabo dele. Nunca eles vão dizer, irmãos, porque Cristo sempre terá a sua igreja. Sempre haverá pessoas resistindo ao mal e lutando contra o mal. A nossa luta, como Davi falou aqui, é na oração. Nós jejuamos, nós vestimos pano de saco se for preciso, nós nos humilhamos. Se tem um deles que cai doente, mesmo às vezes a gente querendo pedir para eles a morte, e você sabe que é assim mesmo, você pensou, eu pensei, nós pensamos, é assim mesmo. Mas mesmo assim, lá por dever de consciência, nós oramos, pedindo a Deus que abençoe os governantes, temos pedido que Deus toque na vida deles e faça com que eles conheçam o Evangelho. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, mesmo que eles achem que vão chegar à conclusão e vão vencer, não vão. A queda é certa, é questão de tempo. Envergonhem-se e justamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo, de vergonha, de ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça, eu te louvo todo dia. Não pense que Davi aqui está falando do homem Davi, mas Davi aqui no Salmo, quando ele diz para que cantem de júbilo e alegrem os que têm prazer na minha retidão, ele está se referindo a ele, mas representando aqui os justos que temem ao Senhor. Você que teme ao Senhor, meu irmão, e tem um compromisso de andar correto, pode preparar que você vai ser perseguido. Como temos sido. Não só no nosso país, mas no mundo. O que a gente faz? Nós não podemos vingar a nós mesmos. Nosso papel é orar pelos que nos perseguem, abençoar, não amaldiçoar, pedir por conversão, transformação. Por mais que seja doloroso você pedir isso, é o seu dever. E, de quebra, meu irmão, faça como Davi. Leia esse salmo, pelo menos uma vez por semana.
Se você puder, leia todo dia, faça essa oração. Você pode fazer, meu irmão, está na Bíblia. Diga para Deus, Deus, eu não posso, mas o Senhor, vai lá, não te cales, não te demores. Vai lá, Senhor, e vê o que está acontecendo. Puna, de maneira, Deus, que chegue repentina a destruição. Que quando isso acontecer, a gente promete. Nós vamos fazer um culto de gratidão inesquecível. Nós vamos celebrar o Senhor e nós vamos dizer quem é como o Senhor. Quem é como Deus Todo-Poderoso. Nós estamos esperando, eu mesmo estou esperando isso ansiosamente, esperando no Senhor, porque eu sei que vai chegar. Meu irmão, que Deus te abençoe e um grande beijo para você e sua família. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.